Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Ana Helena, estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre literatura, sobre filosofia, sobre as experiências que eu tenho diariamente e sobre as ideias que vêm a partir dessas experiências, enfim, para falar sobre assunto profundo e para falar sobre trivialidade também. Se você está gostando do meu canal, eu vou pedir para que você se inscreva e se ao final desse vídeo você achar que é válido, que gostou, que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Bom, vamos lá para o assunto de hoje. Na segunda-feira eu postei um vídeo aqui tratando sobre a essencialidade da linguagem, né? De como o desenvolvimento de um vocabulário preciso e o povoamento do nosso imaginário a partir da literatura e da ideia de personagens, enfim, de como enriquecer o imaginário ele é essencial para que a gente possa desenvolver a comunicação com a gente mesmo, com os outros, que a gente possa, inclusive, ser menos vulnerável à influência da cultura, porque a partir do momento que eu posso ser uma testemunha fidedigna da realidade que está ao meu redor, porque eu consigo precisar isso em pensamentos, consigo fazer analogias com experiências literárias que eu tenha tido, eu consigo me apropriar com mais veracidade da realidade, eu consigo ter ideias próprias, eu consigo não ser dominado por jargões, por lugar comum que hoje a gente vê tanto, principalmente nos movimentos ideológicos, né? Então, essa apropriação da linguagem, esse desenvolvimento dessa habilidade na nossa mente, dessa inteligência, desse saber, ele tem muitas reflexões, muitos reflexos, na verdade, no ponto de vista do amadurecimento da nossa personalidade, porque a partir do desenvolvimento da nossa linguagem, do nosso vocabulário, nós nos tornamos seres humanos mais complexos, nós conseguimos tirar outras lições da nossa vida, das nossas experiências. Nós conseguimos sobre ela formar uma espécie de autoridade intelectual, nós nos tornamos juízes daquele momento que nós testemunhamos, porque nós conseguimos entender aquela experiência. Ou seja, um vocabulário raso, uma inteligência, uma linguagem pouco desenvolvida, ela nos permite que nós nem tenhamos acessos a certos tipos de experiência. Mas eu considerei que ficou faltando, na verdade, falar com vocês um pouquinho sobre essa fundamentalidade da linguagem e da onde eu tirei isso. Na verdade, há uns meses já eu estou atenta a esse assunto, e especialmente porque eu fiz aquisição do Trivium, né, de uma da versão do Trivium que está traduzida para o Brasil. O Trivium, para quem não sabe, o Trivium ele compõe as 7 artes liberais, que depois ela é seguida do Quadrivium, né? Que era a metodologia de estudo do estudo clássico e do estudo medieval. Ou seja, os estudantes, especialmente desenvolvido no período medieval, na Idade Média, por volta do século XII e XIII. O que acontece? O estudante, por volta dos 14 anos, que eram considerados homens livres, né? Porque havia os homens que não eram livres, os servos, aí depende mais de um contexto histórico que eu não vou me ater aqui, eram quem estudavam as artes iliberais, que eram as artes mecânicas, os estudos utilitários, digamos assim. E os homens livres, eles estudavam as artes liberais, por liberalidade mesmo, ou seja, havia uma liberdade de procurar esses estudos, que eram considerados os estudos superiores, e não procurar. E os estudantes, então, que estudavam as 7 artes liberais, eles começavam pelo Trivium, que é o estudo da gramática, da lógica ou dialética e da retórica, e depois partiam para o estudo do Quadrivium, que é a astronomia, as matemáticas, a música, né? E eu comecei o estudo do Trivium, não é um estudo fácil, ele parte de uma gramática geral, né, e de uma ideia de como a linguagem ela é própria do ser humano. Então, na verdade, assim, o que nos diferencia dos animais, por exemplo, é o fato de que os animais se comunicam só por meio de interjeições.
Nós, ao contrário, conseguimos formular frases, nós conseguimos usar a fala, nós conseguimos raciocinar. Então, nós temos o raciocínio, a fala e a utilização de símbolos, que são as palavras. Nós podemos nos comunicar, então, através da imitação, que é o que o Trivium diz que seriam por meio da pintura, da escrita de cartas, por exemplo, ou nós nos comunicamos, que é o meio mais comum, através de símbolos, que são as palavras. Essas palavras têm símbolos que são convenções arbitrárias, como eles chamam, que cada povo ou cada nação vai ter a sua própria linguagem nata, né? O Trivium, ele traz uma noção de gramática geral, que pode ser que todas as línguas em geral aplicam a ela mesma. Então, e o que acontece, né, gente? Esses homens livres, eles começavam o estudo do Trivium e do Quadrivium para depois, eventualmente, ir para a universidade, digamos assim, da época. Por quê? Porque eles buscavam não uma formação profissional. Na verdade, a qualificação profissional utilitária, ela era própria dos estudos iliberais ou dos estudos mecânicos, o que seria, por exemplo, uma espécie de engenharia hoje, um construtor. Ele estudaria as artes iliberais. Mas E por que começava com a linguagem, com o estudo da linguagem? Justamente porque a partir dela é que os estudantes poderiam ter acesso aos bens mais elevados, ao transcendente, ao que existe de mais nobre no ser humano. Ele só seria acessível a partir do desenvolvimento, então, da linguagem na sua parte de escrita correta, ortografia, da sua composição lógica e da busca da verdade através da dialética, né? A dialética, na verdade, era o nome inicial, depois se apropriou muito dos conceitos de Aristóteles sobre linguagem, então ficou denominado de lógica. E, por fim, a arte do discurso, do bem discursar, e não só do bem discursar, mas do discurso apropriado à plateia, ao momento, né, apropriado ao ambiente, que é a retórica. Então, por que eu digo isso? Para demonstrar que, na verdade, é sim um sinal, talvez, de esfacelamento de uma sociedade quando a gente não valoriza, né, o desenvolvimento do imaginário para que a gente se aproprie da lógica, da linguagem. E mais ainda, hoje mesmo, de manhã cedo, eu estava seguindo as aulas do COF, né? E o professor Olavo, por algum momento, ele refere sobre o Trivium e sobre esses 3 aspectos do Trivium, né, que são abordados. E ele fala, né, que num determinado momento, sobre algo que a gente já falou aqui nos vídeos também, sobre a substância do que se é falado, né, sobre a diferença entre dar meras opiniões, sobre ter autoridade intelectual. E, ao mesmo tempo, ainda que a gente saiba, por exemplo, o que o Trivium nos ensina, uma autoeducação através disso, de nada vale se a gente não tiver uma presença de espírito naquilo que a gente fala, se a gente não tiver a substância ou o que falar. Eu até não tô com o livro aqui, eu me esqueci ele, mas o Trivium, ele traz no seu prefácio, um padre, o Ivan Illich, o mesmo nome, né, daquele personagem de Tolstói que eu já falei aqui nos stories do Instagram sobre ele, um livro muito bacana. Mas esse padre, ele fala, e o prefácio do Trivium traduz isso, que a gente tem hoje uma diferença muito grande na modernidade, na pós-modernidade, no caso, entre educação e ensino. Que a nossa educação, na verdade, e o desenvolvimento da nossa linguagem, ela é toda perpassa por um sistema formal de ensino que nos quais a gente busca profissionalização e títulos e diplomas, que é exatamente o oposto da educação, que é trazer para nós os ideais mais elevados. E é por isso que, de uma forma, como o professor Olavo fala, na medida em que eu me educo, eu me desaculturo, eu abro as portas da minha mente, digamos assim, para essas informações externas que nos chegam.
Mas enfim, de tudo que eu tenho pensado sobre esse assunto, acho que o que fica mais interessante é que a gente tem que ter substância naquilo que a gente fala. Que não adianta a gente ser meros, ser como o professor Olavo diz, a gente não pode ser uma máquina de falar. Uma máquina de falar, mas porque na medida em que eu sou uma máquina de falar emitindo opiniões, eu dou total direito para que aquilo que eu falo não seja levado em consideração. Então, mais ainda do que incentivar a valorização da linguagem, eu acho que a gente deve se abrir mesmo para a experiência própria de analisar a realidade a partir das experiências literárias, das analogias, que é isso que, ao fim e ao cabo, vai nos tornar mais inteligentes, né? E mais... e acessar mais facilmente o que é mais transcendente, que vai nos trazer, digamos assim, uma noção de que os ideais genéricos, gerais, digamos assim, de moralidade, de ética, eles estão muito longe da nossa realidade própria, justamente porque isso é difícil. É muito difícil trazer ideias gerais para a concretude. Mas a partir do desenvolvimento das nossas habilidades de linguagem, certos padrões de comportamento, de conduta, que em princípio são só virtudes, eles podem se tornar reais e concretos, a gente pode vislumbrar eles com mais facilidade na nossa vida. Bom, gente, tá meio complexo hoje o assunto, mas eu só queria trazer essa reflexão porque me senti devendo aqui do próximo vídeo, tá certo? Um beijo.